Pedro, capítulo 4. Façamos mais uma vez esta leitura. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Pai bendito e todo-poderoso, entramos em Tua presença mais uma vez em oração por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, e pedimos a Ti que o Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós, tenha os nossos corações cativos a Ti mesmo, não só para este momento, mas para a nossa vida toda e para toda a eternidade. Para tanto, ó Deus, nos dê a Tua palavra, escrevendo-a em nossos corações, que esse mesmo Espírito Santo da verdade do Senhor opere em nossos corações, nos convencendo, nos mostrando, abrindo os nossos olhos e nos fortalecendo para vivermos obedientes a Ti mesmo. Oramos porque cremos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tomem assento, amados. Estamos caminhando para a reta final da exposição do texto, desse primeiro texto de Pedro, e insistimos com a pergunta: como viver uma sociedade, como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Temos trabalhado essas perguntas e outras perguntas pertinentes e retóricas ao longo de toda a exposição do texto de Pedro. E nesse trecho específico, a nossa resposta deve ser escolher sofrer de forma cristã, por amor a Jesus Cristo. E vocês sabem, eu estive, vamos dizer, de férias por 2 semanas, e aqui esteve convosco o pastor Ilmar, que está na exposição desse texto de Pedro desde o começo junto comigo, e ele lhes falou a partir do versículo 7 e também o versículo 8, e ele trabalhou com vocês, com toda certeza, as duas primeiras exortações, do total de 4 exortações com relação a esse trecho, sendo que a primeira é a sobriedade, é ser criteriosos, e também a questão do amor intenso uns para com os outros. A primeira e a segunda exortação de Pedro
nesse sentido da resposta precisamos dar como filhos de Deus e como aqueles que estão em uma sociedade hostil à sua fé, para que essa mesma sociedade veja essa sobriedade, veja esse critério. Tudo isso continua na esperança de que o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Quando eu tenho lhes dito que o cristão deve habitar com os pés na terra, mas com a sua mente na eternidade, e o máximo dessa nossa esperança é justamente a vinda do Senhor, quando estaremos com Ele para todo sempre. E a partir disso vem as exortações de Pedro, cuja primeira é sede criteriosos. Sede, portanto, criteriosos, versículo 7. E a segunda, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. Nisso consistiu os 2 últimos sermões nesse trecho, proferido aqui neste púlpito pelo pastor Ilmar. Quando, na data de hoje, eu quero falar com vocês, a partir do versículo 9 até o 11, e as duas últimas exortações de Pedro nesse contexto, nesse recorte, nesse discurso, ou nesse bloco discursivo. Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A vida pensada a partir de Deus é um desafio constante, e nisso eu tenho lhes exortado constantemente a pensar a vida a partir de Deus, e a partir desse relacionamento intenso com Deus, desenvolver os relacionamentos com pessoas e com coisas. E eu não poderei cumprir essa exortação jamais, se eu não pensar a minha vida a partir de Deus, se eu não desenvolver a minha vida a partir de um relacionamento intenso com Deus. Vamos recapitular o contexto dos primeiros leitores de Pedro, os seus destinatários primeiros, uma comunidade de fé que estavam como forasteiros, que estavam dispersos e eram peregrinos na Ásia Maior. Esses experimentavam uma perseguição social com influências do Estado, é claro, dos valores estatais, mas não era efetivamente essa comunidade da Ásia Menor, não estava enfrentando uma perseguição romana, mas uma perseguição social, quando eles eram rejeitados pelos seus patrícios, eram rejeitados por a sua antiga religião, isso se tratando dos judeus, porque eles haviam abandonado a religião judaica para se converter a Jesus Cristo e viver a fé cristã. E os gentios, por sua vez, tinham deixado os deuses romanos, daí a exortação de Pedro: vocês já andaram segundo a vontade dos gentios. Eles haviam abandonado o pensamento social romanista e o pensamento religioso greco-romano dos deuses para servir a Jesus Cristo. E por isso eles eram rejeitados também por sua pátria, eles eram rejeitados por sua parentela, eles eram rejeitados pela sua antiga religião e, portanto, eles eram peregrinos e sofriam várias perseguições sociais, do tipo: não ande com um cristão, não receba na sua casa, não dê emprego a ele, não compre o que ele vende, o que você tem para vender, não venda a ele. Não era isso. E o que havia restado àquele povo? Pura e simplesmente a vida em comunidade. Pura e simplesmente a vida em comunidade. Eles são estrangeiros, eles são forasteiros, eles são peregrinos e eles estão experimentando perseguição social. Só lhes restou a sua própria comunidade de fé. E por isso Pedro exorta e diz: amem, se amem mutuamente, vivam um intenso amor um para com o outro. É isso que vocês devem fazer. E aqui no versículo 9: sede mutuamente
hospitaleiros, sem murmuração. Estamos caminhando para um tempo muito, muito difícil. E eu não estou brincando com vocês. Eu quero chamar à memória de vocês a forma que eu tenho pregado há 5 anos deste púlpito. E mais uma vez eu lhes desafio, com relação às minhas pregações e às conversas informais que tivemos várias vezes aqui na porta da igreja, em outros ambientes de comunhão da igreja, quando eu discuto com vocês e aponto os rumos que essa nação está tomando, na política, na economia, nos seus valores, aponte um único erro que eu cometi nessa análise. Porque eu não estou pensando segundo um teórico da conspiração. Eu não estou pensando segundo um cientista político. Eu não estou pensando segundo a cartilha dos economistas. Ou sequer sobre o pensamento globalista, pura e simplesmente. Eu estou lendo o mundo do meu tempo a partir da Escritura Sagrada. Pura e simplesmente a partir da Escritura Sagrada. Não é à toa que eu sou rotulado, às vezes de forma muito séria, às vezes de forma cômica e brincalhona, até mesmo na minha família, como alguém sem esperança. Mas é justamente o contrário, que me move todos os dias, é uma esperança suprema, que o apóstolo Pedro já disse aqui: o fim está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e façam tudo isso em oração. O pastor Ilmar pregou a vocês sobre isso. É muita esperança, mas bastante sobriedade sobre a realidade que estamos vivendo. E o mundo em que vivemos, ele está mudando rapidamente, e não é para melhor, é para bem pior. Sede sóbrios nisso, e sede criteriosos. Sede criteriosos. Eu não vou repetir a pregação do pastor Ilmar. Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros. Os comentaristas vão discutir: não, aqui Pedro está falando dos pregadores itinerantes que precisam de um lugar para ficar enquanto estão levando a palavra. Até mesmo o emissário de Pedro que está levando essa carta precisa repousar, precisa pousar em alguma casa de algum cristão, e os cristãos ali são exortados a recebê-lo. Isso não se trata de hospitalidade pura e simplesmente nesse aspecto. O ser hospitaleiro aqui em Pedro tem a ideia de uma vida em comunidade, em que cristãos não tinham a menor dificuldade de colocar o seu pescoço em risco para acolher em sua casa cristãos perseguidos, famílias inteiras de cristãos perseguidos. Eles não tinham a menor dificuldade. Pedro os exortava e dizia: sedes hospitaleiros, e isso mutuamente, porque agora foi a casa do teu vizinho, do cara do outro bairro, que tocaram fogo só porque ele é cristão, e agora eles não têm mais onde ficar. Amanhã pode ser a tua vez. Então sede hospitaleiros mutuamente, tenham essa disposição. Agora, a hospitalidade é a marca do povo de Deus, desde todos os tempos, desde os tempos mais remotos. O povo de Deus sempre é visto e marcado como um povo hospitaleiro. Eu experimento isso em minhas andanças. E como é do conhecimento de vocês, eu recebo alguns convites para ir para fora do DF e outros estados para levar palavras, aulas, palestras, enfim. E eles me perguntam, às vezes, qual é a minha opção, onde é que eu quero ficar, o tipo do hotel. E eu digo: há na igreja uma família que possa me receber em casa. Ah, mas não vai ser tão confortável. Eu não estou em busca de conforto.
Eu prefiro me hospedar na casa de uma família cristã, ao invés de um hotel solitário, sem vida, lá tem conforto, tranquilidade, internet, Wi-Fi. Eu não quero nada disso. Eu quero estar com os meus irmãos, eu quero construir relacionamentos. E como eu tenho feito grandes amigos em várias partes desse país, porque eles me recebem como um estranho em casa para me acolher enquanto eu estou dando aula, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou dando palestra ou algum curso em algum lugar. Às vezes eu me sinto muito honrado, porque já aconteceu de eu ficar hospedado no quarto de um garoto de 5, 6 anos e dormir numa cama que os meus pés ficam para fora, com um colchãozinho de Mickey, de carrinho, não sei de quê, e o lençol também, olhando desenhozinhos naquele quarto. E como isso é legal. Eu me lembro que numa dessas, ali nas regiões de Limeira, me mandaram para uma hospedaria pioradíssima, num bairro de prostituição e tráfico de droga, e me alugaram um quarto num apartamento em cima de um bar, que acho que era mais alguma coisa, no final de semana. E quando eu cheguei, eu disse: não, eu não fico. O pastor que estava comigo disse: poxa, eu queria tanto te receber em casa, mas eu não tenho espaço. E o meninozinho dele, um garoto, o Samuel, de 11 anos, dizia, fez de tudo. O menino orava no carro e dizia: eu estou orando o contrário, eu não quero que arranje um hotel para o pastor, eu quero que ele fique lá em casa. E o pastor, o pai dele, meu amigo: mas filho, não tem. Não, ele pode ficar na minha cama, papai, não tem problema, eu durmo no sofá, não sei o quê. E aí o pastor lamentava muito, meu amigo pastor Onéias, lá de Guaracenápolis, região de Limeira, interior de São Paulo. Ele dizia assim: cara, eu fui filho de pastor, eu sou filho de pastor, e a nossa casa tinha sempre outros pastores hospedados, e como era gostoso isso. E o meninozinho dele, o Samuel, dizia: eu também sou filho de pastor, e eu gosto de ter pastor hospedado lá em casa, papai. E o menino orava no carro para não dar certo um hotel para eu ficar, para eu poder ir para a casa dele, com esse sentimento de hospitalidade. O meu amigo pastor Nélio lamentava tanto morar numa casa pequena e não poder me receber em casa, se não estava passando por aquela situação. O fato é que depois achamos um hotel confortável e decente, e de um preço que se conseguia pagar, mas a ideia dessa hospitalidade sempre foi marca do povo de Deus. Eu cheguei em São Luís do Maranhão, fico numa casa que o cara, depois de construir a casa, ele construiu um ambiente para receber pastores, para receber cristãos que vêm à igreja, que estão peregrinando, missionários. E em vários lugares que eu ando, existem as pessoas que praticam isso hoje, para receber os pastores, os missionários, famílias cristãs que vêm de algum lugar e não têm onde ficar, e como eles são hospitaleiros, eles gostam de fazer isso, e é muito legal. E essa tem sido a marca do povo de Deus desde muito antigamente. O autor aos Hebreus, ele disse: olha, não sejam negligentes na hospitalidade, sede hospitaleiros, porque procedendo dessa forma, antigos receberam em casa anjos sem saber que o eram. E vocês devem se lembrar de Abraão, que estava lá nos seus afazeres, e daí de repente apareceram algumas figuras no entendimento de Abraão, seres humanos peregrinos por ali. Imediatamente ele mandou providenciar banho para eles, mandou providenciar o preparar de uma refeição diferenciada para eles. E quando ele se deu por si, aqueles anjos vinham da parte do Senhor para destruir Sodoma e Gomorra, e vinham contando isso. Uma hospitalidade de Abraão fez com que ele hospedasse anjo em sua casa, sem saber que era anjo a princípio. E essa tem sido a marca do povo de Deus, um povo muito hospitaleiro. Aqui o texto do versículo 9 está dizendo para ser hospitaleiro e sem murmuração. Voltando no Antigo Testamento, era uma coisa extremamente honrosa receber um hóspede em casa. E quando esse hóspede chegava em casa, ele era a prioridade, a responsabilidade máxima de quem o recebia, correndo riscos horríveis
Ló também hospedou os anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra em sua casa. E ele se responsabilizou de uma forma impressionante e surpreendente com a vida dos seus hóspedes. Quando os homens quiseram que ele lançasse eles para fora de casa para lhes fazer mal, para que eles abusassem sexualmente daqueles homens, Ló chegou ao nível de dizer: olha, vocês não querem as minhas filhas e deixem os meus hóspedes em paz? Isso também aconteceu lá em Juízes, só que lá em Juízes não eram anjos. Mas olha só, a hospitalidade é marca do povo de Deus, e isso é muito forte. E quando você recebe um hóspede em casa, ele passa a ser a sua prioridade, e ele passa a ser a sua responsabilidade. E essa hospitalidade deve levar você a trabalhar sem murmuração, para servir essa pessoa, para proteger essa pessoa, para trazer conforto a essa pessoa, para lhe prover do bom e do melhor, sem reclamação. E isso é bem interessante. Voltando para a comunidade de Pedro, não era só a questão de receber itinerantes, não era só a questão de receber profetas, era a questão de se responsabilizar. Isso pensando que a igreja lá em Atos capítulo 2, ninguém arrogava e dizia: eu sou dono das minhas próprias coisas, mas todo mundo pensava o que tinha para ser gasto comunitariamente, para compartilhar. Ninguém absolutamente em Atos capítulo 2 dizia: eu sou dono das minhas próprias coisas. Mas eles tinham a ideia comunitária, a ideia de compartilhar o que eles tinham. E o que está acontecendo aqui em Pedro não é nada diferente disso. Sede hospitaleiros, sem murmuração. Não tem a ver só com um itinerante que vem, fica um dia ou dois e vai embora, mas o compartilhar. E eu dou graças a Deus por fazer parte de uma comunidade cujo um dos slogans é: pessoas são mais importantes do que coisas. E pensar essa valorização da vida comunitária, essa valorização do irmão em Cristo, olhar para o que se tem e pensar: o que eu tenho não é meu, só vai ser útil de fato se eu puder compartilhar isso com o meu irmão, segundo a necessidade dele. E aqui uma necessidade bem mais gritante do que simplesmente um prato de comida, ou uma contribuição financeira com tratamento de saúde, ou uma contribuição para alimentação, ou para pagamento de uma conta, ou compra de um remédio. Isso vai bem além. E eu dou graças a Deus porque esse é o pensamento dessa comunidade. Eu já estive morando na casa do pastor Ayrton por mais de 3 meses. Eu, minha esposa e a minha família me visitando ali e sendo recebida com honra e com bom tratamento, como se eu estivesse na minha casa os recebendo, sem murmuração. Mas dou graças a Deus também, porque esse é o pensamento íntegro do meu coração, porque enquanto eu estava nas minhas peregrinações, havia também morando em minha casa, utilizando a minha mobília, utilizando tudo que eu tinha dentro de casa, fogão, cama, geladeira, sofá, televisão, tudo. Eu tive por cerca de 3, 4, sei lá, quase 5 meses, uma família também morando na minha casa, enquanto eu estava peregrinando. Morando literalmente, uma família de homem, mulher e crianças. E era interessante porque nós precisávamos também prover o alimento deles. E quando o gás acabava, arbitrariamente eles só atravessavam a rua e diziam: Amanda, acabou o gás aqui em casa, seu tio não está, o que você vai fazer para eu cozinhar? Não,
estou mandando gás aí para vocês, não se preocupem. Eu dou graças a Deus por fazer parte de uma comunidade que entendeu isso. Algumas pessoas não entendem algumas coisas dos comportamentos de alguns dos pastores dessa comunidade. Entendam, não estou puxando brasa para o espeto, eu estou dando uma ilustração que vocês, enquanto parte dessa comunidade, podem investigar e constatar. O pastor Pedro, até então, só ele e a esposa, ele idealizou uma casa enorme para poder ter espaço de receber pessoas. E nessa brincadeira, ainda tem gente morando com ele já faz 5 anos, recebendo não só teto, mas comida, atenção e valor. Ocasiões de problema de pessoas da comunidade, mais de ano, indivíduos morando na casa do pastor Pedro. Uma casa enorme que ele construiu. Hoje ele tem 2 filhas, mas na época que ele idealizou essa casa, nem filhos ele tinha. Pensando em receber pessoas. Chegou a minha vez, há 3 anos, 4 anos, eu estou construindo uma casa. E agora, graças a Deus, para consolidar isso em nome de Jesus Cristo, no dia 23, novamente, a minha família seremos só eu e a minha esposa debaixo do mesmo teto. Mas eu ainda tenho, sem referência aos presentes, mas eu ainda tenho um projeto de construção para uma casa de mais de 150 metros, além da que eu já moro. E nessas 2 semanas de férias, e nos períodos de férias lá em casa, é o seguinte: faz-se um check-out e já fica dizendo, espera aí que nós estamos organizando aqui, nós, a Formiga e a Labuta, o quarto, trocando lençol para poder hospedar vocês, aguenta aí já, fazendo um check-out e depois um check-in de outra família, para estar conosco em comunidade, gente que vem de outro estado, gente da localidade que simplesmente quer um tempo de comunhão, quer estar com a gente. E eu vejo isso também no coração dos nossos, fazendo isso também em suas casas, e os nossos pequenos também aprendendo isso, porque essa é a ideia do ser hospitaleiros. E aqui a hospitalidade não prevê murmuração. Ai, sujaram o banheiro. Não lavou a louça. Não sei o que, pisou em cima do sofá, pisou no tapete com sapato. Quando você recebe alguém como hóspede na sua casa, é ele a prioridade. As regras serão todas quebradas e você sentirá prazer em poder servi-los assim. O termo mandante é critério e sobriedade, porque nessa mesma casa hospitaleira não tem espaço para vagabundo, folgado, sem vergonha, preguiçoso. Não, eu estou falando de hospitalidade com crentes, com o povo de Deus, sejam conhecidos, sejam estranhos, sejam da comunhão da comunidade local, mas lá não há espaço para vagabundos. Eu me lembro de um tempo que nós recebíamos muita gente em casa, que era da casa de recuperação de viciados em drogas, que a igreja tinha, e esse pessoal ficava em casa, geralmente levado pelo pastor Pedro, que além de ir, ainda levava uma turma com ele, isso já desde quando ele era solteiro. E havia lá algum desses indivíduos que gostavam muito de ficar na minha casa, e ele ficava por 15, 20 dias, e a gente viajava e levava ele com a gente nas nossas viagens de lazer, pagando os custos dele, inclusive. Onde nós nos hospedávamos, ele se hospedava, onde nós comíamos, ele comia, onde nós íamos, ele ia também com toda a honra. Mas passou-se o tempo, aquele garoto se revelou como um não cristão. E aquela pegada dele era uma pegada de se escorar, de preguiça e de vadiagem às custas do outro. E quando foi um dia, ele me ligou e disse: olha, eu estou indo passar um tempo em casa. Eu falei: não, você não vai. Você não é bem-vindo na minha casa nesse estado que você se encontra.
Enquanto eu achei que você era um cristão precisando de ajuda para ser fiel a Deus, o meu teto, a minha família, sempre esteve lá para lhe acolher. Mas não há espaço para receber em minha casa um vagabundo, preguiçoso, desonesto, de falsa fé. Você não pode ir à minha casa. E tem mais uma, eu não estou em casa agora, mas minha esposa e minha filha têm ordem minha para não abrir o portão para você. E se você insistir, você será removido da porta da minha casa de uma forma não muito confortável. Essa hospitalidade é para ser vivida com critério e sobriedade. Com critério e sobriedade, mas uma hospitalidade sem murmuração, sem pesar a comida que o outro vai comer, sem reclamação. O meu hóspede agora é a minha prioridade, eu preciso servi-lo. A hospitalidade exige de mim serviço. Tendo lhes dado todo esse contexto, agora preste atenção. O mundo vai de mal a pior. E as coisas vão piorar. Agora, ainda agora, nesse momento, nós somos desafiados a ser generosos com o que nós temos. Mas chegará o dia, e esse dia está próximo. Escute o que eu estou dizendo e tome nota. Esse dia está próximo, que nós seremos desafiados a dividir o que não temos, a dividir com pessoas o que não temos, ou pouco que temos. Vai chegar um dia em que nós precisaremos acolher famílias inteiras em casa para dividir por uma semana com esperança a provisão que nós teríamos só para a nossa família por um mês. Vamos chegar a esse nível. Agora somos desafiados a sermos generosos com o que temos, mas chegar ao nível, num tempo bem próximo, que nós seremos desafiados a ir bem mais além disso. Enquanto eu estava de férias, eu não tive condições de viajar, e eu fui me congregar em igreja de amigos, de irmãos queridos, nos 2 últimos domingos. E era justamente a tônica da pregação no domingo passado que eu assisti, era essa. O pastor falava de forma profética, dizendo: nós seremos desafiados a repartir aquilo que não temos, aquilo que já nos é pouco. Agora eu fico imaginando como cristãos desse tempo lidarão com isso. Como cristãos desse tempo, cristãos vaidosos, egoístas, materialistas, mesquinhos, cobiçosos, gananciosos, enfrentarão esses tempos difíceis. Porque olha só, chegará o tempo em que esse cristão terão o que eles acham que são de suas posses, também confiscados pelo Estado. Também confiscados pelo Estado. E aí eu quero ver. Eu fico imaginando esses cristãos num cenário, cristãos muito orgulhosos, que diz: eu nunca pedi nada a ninguém. Como eles terão que lidar o dia que terão que bater na porta de alguém que ele já fechou a porta, porque disse: vai ganhar o seu porque eu já ganhei o meu e eu não vou compartilhar com você. O dia que ele terá que bater na porta daquele que ele bateu a porta no rosto e dizer: você não tem um pouco de comida para o meu filho que geme de fome? Aí eu quero ver orgulho. Aí eu quero ver autossuficiência. Aí eu quero ver
egoísmo. Aí eu quero ver soberba. Aprenda a hospitalidade agora, porque é assim que nós sobreviveremos nos tempos que estão para vir. Aprenda a ser hospitaleiro agora. Aprenda a viver a vida comunitária, a vida em comunhão. Aprenda a ser generoso com o que Deus tem te dado agora, porque chegará o dia que isso te será tirado. Isso te será tirado. Eu lhe prometo isso à luz das Escrituras. E eu não estou te rogando praga. Todos os dias, quando eu faço os meus estudos bíblicos, olhando para o mundo em que eu estou, eu chego a orar e digo: Senhor, adia isso por um tempo mais. Por um outro lado, meu coração arde e diz: já basta, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. Mas eu sei que antes da vinda do Senhor, nós seremos expostos a tudo isso. E onde é que está a dor do meu coração? Porque eu vejo um povo de Deus egoísta. Crentes que você precisa ligar na casa deles, adular, pedir pelo amor de Deus para fazer uma visita pastoral. Eles não querem receber crentes na sua casa para uma visita de comunhão. Uma visita de comunhão. Para se levar a palavra de Deus. Às vezes eu vejo tristeza no olhar do Jó, do Rafael, do Eliseu, os caras que eu comissionei para fazer culto nos lares. Então, irmão, quem é que quer o culto da igreja na casa? Crentes que não querem receber crentes por 2 horas para compartilhar em oração, para ter a palavra de Deus levada ao seu lar. Será que serão esses os crentes que terão capaz de dizer: olha, está aqui a última farinha, o último azeite, vamos fazer um bolo, comer juntos e depois esperar a morte por fome, em oração e adoração a Deus? Visita pastoral. Agora vocês me conhecem. Se eu precisar ir na casa de nenhum de vocês, eu não vou ficar pedindo licença. Ou senão você não é do meu rebanho, você não deveria nem estar aqui nessa igreja. Eu, como pastor dessa igreja, eu não preciso ficar pedindo licença, pelo amor de Deus, para ir na tua casa. Eu vou e pronto. E você vai me dizer se é minha ovelha ou não, quando eu bater a palma no teu portão, quando eu tocar a tua campainha ou teu interfone. É claro que eu sou uma pessoa educada. Eu vou te ligar, eu quero ir à sua casa. E eu vou ver se você de fato não pode me receber ou se você me quer longe da tua casa. Sede hospitaleiros. Eu não consigo hospedar o culto da igreja. Os irmãos querem vir só orar, abençoar o meu lar. Eles querem vir trazer a palavra de Deus para mim. Não quero os crentes na minha casa. Não, porque crente é comelão, faz bagunça. Não se preocupa não. Esse pessoal do culto na casa, eles levam. Um leva um bolo, outro leva um refrigerante, outro leva torta. Às vezes quando eu vou nesse culto eu consigo ir, eu levo marmita para minha família em casa, tamanha a abundância da comunhão lá. Hein? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? A comunidade de Pedro, uma comunidade perseguida, eram hospitaleiros. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: o fim de todas as coisas está próximo. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Aprenda isso agora, porque vai chegar o dia que você terá que bater na minha porta para se esconder. E eu vou dividir com você o meu feijão.
Eu terei que bater na tua porta com a minha família para escapar. E o que eu espero é que você divida comigo o teu arroz. E vai chegar o ponto que nós teremos que correr da casa de um para o outro. Agora aprenda uma coisa: aquele que abre a porta também coloca o seu pescoço na forca. Também coloca o seu pescoço na forca. Olha, por Deus do céu, que a minha oração, ela é bem sofrida, porque tem hora que eu digo: Senhor, adia esse tempo um pouco mais. E tem hora que eu digo: abrevia, Senhor, está insuportável. Outro dia eu vi um podcast de pastores falando sobre a vinda de Jesus, e um perguntou para o outro assim: e aí, você está ansioso pela vida de Jesus? Claro que eu estou, não aguento mais pagar dívida todo mês. Ah, toma vergonha na tua cara, vagabundo. Eu não estou ansioso pela vida de Jesus para eu não ter que pagar mais conta. Eu estou ansioso pela vida de Jesus para ver a justiça de Deus se estabelecer nessa terra, para ver o reino de Deus ser implantado aqui sem nenhuma resistência para todo sempre, para que eu possa estar com o meu Criador e Salvador e a comunidade de todos os santos que Ele decidiu amar, e me reunir a elas e ela a mim, para todo sempre. Estou lá preocupado com dívida. O meu anseio pela vinda do Senhor Jesus é para que eu possa vê-lo na sua glória e desfrutar da comunhão eterna dele. Não tem a ver com os meus sofrimentos, não esses de trabalhar e pagar conta, não esses de ver o ímpio prosperar e o justo ser escravizado, não esse. Não apenas por uma questão de justiça política, onde homens de Satanás tomaram o poder desse país e do mundo. Não é só por isso. É para poder viver a vida comunitária perfeita por toda a eternidade, tendo a presença definitiva e pessoal, real e visível de Jesus todos os dias. Mas até que chegue esse dia, nós precisamos viver alguns processos. Gente deixando de comer para guardar. Gente indiferente, pedindo aos outros quando deveria estar doando. Gente fechada em si mesmo, no seu egoísmo. Isso pode ser visto em como as pessoas lidam com a sua própria residência. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Quero nem saber. É claro que se espera que os cristãos sejam educados, que eles sejam cuidadosos e zelosos, respeitosos em casa. É o que se espera. Todavia, não sendo assim, não vou ficar murmurando. Não vou ficar murmurando. Vou praticar a hospitalidade. Eu quero que o meu hóspede fique confortável. Eu quero que ele seja bem servido. Eu quero que ele tenha prioridade. E depois eu vou agradecer a Deus por poder limpar a bagunça que Ele deixou na minha casa. Não tem problema. Aprenda isso. Porque talvez você e eu vivamos um tempo que nós teremos que nos amontoar. Amontoar. E para que todos bebam um gole de água e não morram de sede, talvez a gloriosa Tapaué de propriedade, olha que coincidência, propriedade particular, tenha que rodar na mão da igreja toda, para que cada um beba um gole d'água.
Isso que nós fazemos com o cálice aqui é emblemático. Vocês já perceberam que nós do clero dividimos o mesmo cálice aqui, que é a sobra do vinho da ceia do Senhor? Isso aqui testemunha de comunhão, de compartilhar o mesmo cálice, ao redor da mesma mesa, a mesa do Senhor. Essa é a terceira exortação, a primeira de que eu lhes falo na minha sequência de pregação. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Versículo 10: servi uns aos outros. É a quarta exortação. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou revelar a graça de Deus, que se revela de várias formas, servindo a você com os dons que Deus me deu. Servindo a você com os dons que Deus me deu. Mas eu não poderei falar disso no nível que eu preciso falar ainda nesse sermão. Então, na sequência dessa exposição, no domingo que vem, lhes falarei da quarta exortação, aqui no versículo de número 10 e 11, que diz do nosso servir uns aos outros. Servir uns aos outros. E eu vou dizer uma coisa para vocês: isso é uma realidade. Como vocês sabem, estiveram orando, graças a Deus, pela vida da gente, hoje fora do hospital, mas ela esteve internada ali, precisando de tratamento, precisando de exames, e foi justamente uma ligação para alguém, para um irmão querido, que moveu os céus e terra com seus amigos, com a sua rede de relacionamento, para servir e viabilizar para a gente um exame que talvez até agora ela estivesse internada esperando uma fila que ninguém está interessado em fazer andar. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros com os dons que Deus tem lhes dado. E nisso eu glorifico a Deus. E agradeço a Deus por fazer parte dessa bendita comunidade, cujo propósito de vida é servir um ao outro com aquilo que Deus lhe deu, com os dons que Deus lhe deu, das coisas mais simples até as mais complicadas. Depois que eu sepultei a mamãe, há um pouco mais de um ano atrás, eu recebi 2 telefonemas de gente de funerária triste comigo, porque eu não lhes acionei para que eles facilitassem e viabilizassem o processo de sepultamento de minha mãe. Gente querendo me servir com os dons que Deus deu a eles. Agora, a recíproca também é verdadeira. O pastor ficou de férias, de peito pro ar, sem fazer nada. Eu estive servindo pessoas, mesmo enquanto estava descansando. E aqui não me interessa se é meia-noite, 1h da manhã e durante quantas horas. Os dons que Deus me deu é para te servir. É para te servir. E vocês já viram como eu apresento visitantes aqui e eu digo a eles, de vez em quando, venha mais vezes, permita essa igreja te servir. Naquilo que nós pudermos ser bênção para a vida de vocês, nós seremos. Dou graças a Deus por fazer parte de uma comunidade assim, cujo objetivo é ser instrumento de bênção de Deus, com aquilo que Deus tem nos dado, para qualquer um que Deus trouxer até a nós. Sobretudo, para os domésticos da fé,
Então é esse o nosso propósito de vida, é essa a nossa vida cristã. É assim que vamos respondendo a uma sociedade hostil à nossa fé. Quando essa sociedade nos caçar com o poder do Estado, nós teremos onde nos refugiar, porque teremos sempre um irmão hospitaleiro que não estará preocupado pura e simplesmente com a sua própria segurança, que serão capazes de nos acolher em casa para dividir o pouco que tem ou o que não tem conosco. E esse deve ser o nosso compromisso, um compromisso de hospitalidade, sem murmuração, e um compromisso de serviço ao próximo, de servir ao outro, de servir ao outro. Que Deus em Cristo, utilizando a instrumentalidade do Espírito Santo, possa falar mais profundamente ao coração de vocês sobre isso. E eu espero em Deus que no domingo próximo possa lhes falar sobre o versículo 10 e 11, na sequência do texto de Pedro. Curvem a vossa cabeça para um tempo de oração. É aquela oração de autoexame, é aquela oração de compromisso, é aquela oração de pedir a Deus graça para ter esse compromisso. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, ouvimos, Senhor, a Tua palavra e tememos que esse temor do Senhor avive os nossos corações ou reavive os nossos corações e nos anime, ó Deus, para a prática da hospitalidade sem murmuração. A comunidade do apóstolo Pedro estava peregrina, estava perseguida, estava sem teto, sem lar, sem pão, mas eles eram hospitaleiros uns para com os outros, e até para outros que apareciam ali também fugindo de perseguição. Faz com que essa igreja esteja preparada para esses tempos, se é da Tua vontade que o contemplemos, e que vivamos nesse tempo de perseguição extrema, social e estatal. Mas enquanto isso não acontece, dá-nos esse coração para vivermos de forma comunitária, compartilhando, como bons hospedeiros, como bons dispenseiros daquilo que o Senhor tem nos dado para servir o outro com a hospitalidade. Mude completamente os nossos corações, para que tenhamos a ideia da vida em comunidade, para que possamos compartilhar uns com os outros, para que possamos fazer isso sem murmuração. Nos dê esse espírito de servo, no modelo do servo sofredor, no modelo de Jesus Cristo, porque respondemos a uma sociedade hostil à nossa fé, sendo e tendo escolhido sofrer no modelo de Jesus Cristo, e dessa maneira sendo hospitaleiros e servidores uns dos outros. Tudo para que o Teu nome, como diz a Tua palavra, seja glorificado. O nome do Deus triuno, por meio de Jesus Cristo, Seu Filho, seja glorificado nessas nossas ações. Assim Te bendizemos e oramos neste nome todo-poderoso, o nome de Jesus.